Bom dia. Bom dia. Eu gosto de ouvir todo mundo conversando de manhã, né? A igreja se reunindo. Creio que eu já devo ter comentado sobre isso, né? Eu gosto da igreja, dos bancos cheios, a igreja colocando o papo em dia. E caso você não tenha feito isso hoje ainda, quero convidar você a dar um bom dia ao Senhor, que já estava ansioso para te encontrar. E antes de nós orarmos, eu queria abrir um texto, está em João, capítulo 11, é um texto conhecido, né? 11:25. Eu vou ler na versão NVI. João 11:25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E com esse texto, quero convidar você a orar ao Senhor, aquele que nos dá a vida eterna, aquele que nos resgata, né? Esse texto, se a gente olhar o contexto dele, era um contexto muito triste, né? Alguém havia morrido, pessoas estavam sem esperança, mas eis que Jesus aparece, e onde havia morte, agora a gente sabe o fim da história, a vida. Onde havia a desesperança, a esperança. Onde havia a tristeza, agora a alegria. Que esse encontro com Jesus possa proporcionar a você a mesma coisa. Eu quero convidar você a orar a esse Deus, cuja bondade, a misericórdia estão sempre contigo e comigo. Vamos agradecer a esse Deus. É Ele quem nos dá essa alegria, essa esperança. Vamos lá, vamos todos juntos orar e depois eu termino com uma oração. Deus, muito obrigado por esta manhã. Obrigado porque é o Senhor quem nos traz aqui. Tu és o motivo de estarmos aqui. É o Teu amor que nos cerca, é o Seu amor que nos atrai para estarmos aqui e de bom coração, um coração grato é que nós nos achegamos à igreja, a esse lugar, né? Reunir com a igreja para Te adorar. Muito obrigado por esse tempo aqui. Nós queremos dedicar esse domingo ao Senhor para Te adorar, para Te agradecer. Eu já quero, Deus, aproveitar também para agradecer pelos dízimos, pelas ofertas que nós vamos colocar aqui, e nós colocamos isso diante do Senhor com muita alegria, porque nós reconhecemos, é o Senhor quem cuida da nossa casa, quem cuida do nosso emprego, é o Senhor quem provê sustento para as nossas famílias aqui. Nós entendemos que como cristãos estamos debaixo do Teu olhar bondoso e que os nossos passos, as nossas caminhadas da vida, elas são debaixo da Tua autoridade, debaixo do Teu cuidado. E quando conquistamos as coisas é porque o Senhor assim permite também. E é por isso que com alegria também nós ofertamos e dizimamos, trazemos a casa, porque nós queremos que o Teu reino se expanda. E nós queremos cuidar dos nossos. Por isso fazemos isso com alegria. Deus, usa esse tempo, esse culto para ministrar a Tua igreja.
Mas acima de todas as coisas, nós queremos entregar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, e o nosso desejo é que o Senhor se alegre também. Que o Senhor coloque no rosto um sorriso, assim como o Senhor tem colocado no nosso rosto um sorriso. Assim oramos, assim pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Quem quiser ficar em pé, pode ficar em pé. Quem quiser ficar sentado, fique à vontade. Primeiro cântico desta manhã, bondade de Deus. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus, tua doce voz. Meu fogo, escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Fiel. És fiel
não sei você, eu adoro cantar essa bondade, né? Ele falou assim: és fiel em todo tempo, eu cantarei esta bondade. Eu fico repetindo isso, né? Como é bom falar isso para o Senhor. Próximo cântico, talvez alguns não conheçam aqui. Faz tempo que a gente não canta essa música, chama Oásis. E ela fala dessa dependência que nós temos do Senhor. Vamos cantar? Sim, Deus, esse é o nosso compromisso, viver para o Senhor, viver com o Senhor, que o Senhor possa ministrar a tua igreja, Pai. Deus, o próximo cântico que nós vamos cantar para de todas as tribos, povos e raças vão te adorar, e nós também vamos cantar que nossos dons e talentos, eles servem para o Senhor, eles servem para alegrar o teu coração.
E nós queremos isso, Deus, nós queremos usar aquilo que o Senhor tem nos dado para te alegrar. Nós queremos viver a vida que o Senhor tem nos dado para viver por Ti. Deus, aceita a nossa adoração, nosso louvor esta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu tenho medo sempre de só ficar cansado, né? Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, seja inimigos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Senhor, nesta igreja, reinas neste lugar, Senhor. Os reis da terra, se prostrarão ante a Ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a Ti e confessarão o Teu poder, Senhor. Apenas
que hoje, ao você ao deitar a cabeça no travesseiro, Deus te faça lembrar dessa música. E você durma sabendo, todo o trabalho é do Senhor. A gente não pode fazer nada. É Deus que faz todas as coisas. A gente faz a nossa parte, mas os milagres, os caminhos, as coisas acontecerem, elas dependem, graças ao Senhor, né? Dependem dEle, não das nossas forças, mas do Senhor. Deus, muito obrigado por esta manhã. Obrigado porque nós podemos, como igreja, te adorar, levantar o nosso louvor. Como é gostoso ver a tua igreja enchendo a boca, Pai, para falar da tua bondade, da tua fidelidade, do teu amor incondicional por nós. Nós não merecemos isso, irmão Deus. Nós simplesmente não temos nada para te entregar, nada para te oferecer. Mesmo assim, percebemos o amor sobre nós. Muito obrigado. Obrigado, Pai. Damos graças em nome de Jesus. Amém. Olá a todos, bom dia, graça e paz. Queria iniciar repartindo o quão é bom e agradável viverem unidos os irmãos, amém? E essa comunhão, essa koinonia se torna agradável na medida que nós exercemos a confiança, né, no outro. Sem confiança, eu creio que fica muito superficial o nosso relacionamento como igreja. Eu creio que uma das pontes para nós crescermos como uma igreja saudável em koinonia, em comunhão, é quando nós vamos nos desprendendo, né, das coisas que faz com que a gente viva de fachadas. É uma sobrevivência, amém? É uma forma de sobrevivência, a gente coloca fachadas. Mas quando a gente opta para ser discípulo de Jesus Cristo, Deus nos dá graça, poder, né, para que essas fachadas comecem a cair como escamas dos nossos olhos e a gente tem esse acesso de um coração para com o outro. Com isso eu quero dizer o quê? De como é bom, indiferentemente a nossa idade cronológica, nós sermos abençoados, ministrados com palavras de afirmação, mas não somente palavras de afirmação, mas palavras de exortação. Vocês estão entendendo? A vida do cristão, do discípulo, né, precisa ser marcado sim por afirmações. Você é meu filho amado. Mas o pai que ama, ele disciplina os seus filhos. Eu preciso ser disciplinado pela palavra de Deus. Eu preciso ser reorientado pelos irmãos. Amém? Vocês estão entendendo? Não importa o tempo que você está, né, nessa jornada cristã. Por que será que Jesus escolheu logo os discípulos? Por que Jesus não escolheu os doutores da lei daquela época para fazer esse time? Por que será? Por que será que naquela época Jesus Cristo não recrutou os doutores da lei daquela época para fazer seu time? Eu fico a pensar, porque esses homens, talvez eu possa estar errado, eram homens que já estavam totalmente configurados, e eles não estavam tendo uma disposição de se despir do velho homem, se despir da lei. Jesus então escolhe discípulos, homens que estavam com
essa disposição ou disponibilidade de aprender. Amém? Isso é muito importante na trajetória cristã. Na trajetória cristã, a gente precisa ter um coração de aprendiz. Aprender com os outros. Amém? Para isso a gente precisa ser o quê? Orgulhoso, soberba, né? Altivez. O japonês não pode, né? O nariz do japonês é pequeno, não dá para, né, dar uma bicada assim, né? Mas a gente tem que exercer essa questão da humildade. Com isso eu concluo a minha introdução aqui dizendo de que um senhor de 88 anos bate no meu ombro e fala assim, essas palavras. Vamos ver se eu consigo lembrar, né? Eu tive 2 vezes Covid, há 3 semanas atrás fiquei dengoso, né? Minha esposa me acolheu com todo carinho, fez aquela comida toda, né? E tudo mais. Então esse senhor de 88 anos bateu nas minhas costas e disse: pastor, eu já estou com essa idade, os meus amigos estão partindo, você não gostaria de ser meu amigo? Aí essa cabecinha impregnada de mazelas fala: puxa, então eu vou ser o próximo a ir para o céu. É uma forma de analisar e acolher. Pastor, eu gostaria de ser seu amigo, eu posso ser o seu amigo? Existe uma distância razoável, cronológica, que eu estou com 38, né? 38 anos em cada pata, né? 88, existe um grande abismo, mas existe uma conexão na palavra de Deus, onde Ele, com graça, né, e simplicidade, olha para mim e diz: eu gostaria de ser, podemos ser amigos? Então isso marcou muito esses dias no meu coração e gostaria de repartir, e que nós possamos como igreja, né, ter essa conexão, né, em Cristo Jesus. Amém? Amém, amém. Ok, eu gostaria de iniciar uma nova série com esse título: Novo Testamento, o Novo de Deus. Amém? Essa nova série, né, no Novo Testamento, particularmente no livro de Mateus, tá? E no livro de Mateus, enfim, nos evangelhos, Jesus então tem a sua peregrinação, e a gente percebe que nos evangelhos os assuntos, os temas são bem específicos, amém? Né? Se você perceber nos evangelhos, né, não é como Romanos, né, não é como as cartas paulinas, mas quando você vê, né, nos evangelhos, são situações, contextos, realidades onde Jesus vai deparando com as situações e circunstâncias, e Deus vai pontuando alguns princípios e algumas verdades que eu e você precisamos diariamente reler e resgatar esses valores e princípios que Jesus ministrou. Amém? E por que novo? Né? Novo dá uma ideia, né? Assim diz, né, os estudiosos, que significa, o novo significa uma nova aliança, um novo acordo, um novo de Deus. Tá? Guarde isso. Quando se fala em Novo Testamento, Jesus está dizendo que se retrata de um novo pacto, de uma nova conexão, de uma nova aliança, de um novo acordo. Então é um novo. O Novo Testamento, então, é um novo de Deus. Entendi, pastor. Para que você possa ter esse olhar, né? Você olha para o Velho Testamento e o Velho Testamento ilumina, né? É uma revelação daquilo que haveria de vir. Estamos vivendo na época da lei. Não, estamos vivendo na época da graça de Deus. É uma nova aliança. Então, se existe
esse novo de Deus, o novo acordo, com certeza existiu. O porquê desse? E aí, Deus, na sua misericórdia, Ele revela isso, né? Vamos abrir em Jeremias, né? Não é um texto propriamente dito que a gente vai meditar, mas eu queria que isso ficasse bem claro, né? Em nosso coração. Em Jeremias 31 a 33, então, o profeta Jeremias, ele já prediz essa questão da nova aliança. Então, Jeremias 31 e 33 nos fala: eis aí, vem dias. Amém? Esse dia chegou, tá? Estamos vivendo, estamos desfrutando, que é o tempo da graça, né? Diz o Senhor: em que firmarei o quê? Uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz, né? Numa outra versão fala que uma aliança velha, né? Que foi estabelecido no Monte Sinai, né? Através das tábuas, dos 10 mandamentos, tá? No dia em que o tomei pela mão para o tirar do Egito, porquanto eles o quê? Anularam o quê? A minha aliança. Aquela geração desprezou, deu as costas para aquela aliança. Não obstante, eu os haver desposada, diz o Senhor, porque esta é a aliança, né, que firmarei. Isso é a nova aliança que firmarei com a casa de Israel. Ouve, ó Israel, que somos nós. Amém? Depois daqueles dias, diz o Senhor, agora, nessa nova aliança, as verdades são impregnadas, firmadas aonde? Aonde? Na mente imprimirei as minhas leis, e também onde? No coração lhes escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? Nova aliança, né? Mediante, né, um povo que fraquejou, e diante disso Deus, na sua bondade e misericórdia, deseja fazer uma nova aliança, um novo acordo, né? Isso é muito importante também, né? O novo de Deus através do seu Filho unigênito, né? Nós, semana passada, nós celebramos o quê? A ressurreição, a Páscoa. Então, através desse Filho único, unigênito, que se fez homem, que se fez carne, né? Que habitou entre nós, que teve uma atitude, uma postura de obediência, uma obediência de morte de cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Louvado seja o Senhor. Amém? Páscoa, né? E esse Cristo que ressuscitou, nós temos então a bênção de nos conectarmos, nos relacionarmos com esse Cristo ressurreto, o Abba Pai, o Paizinho. De que forma? Através de barganha. Se eu fizer tudo certinho isso aqui, então Deus vai me abençoar. Se eu participar de uma procissão, Deus vai me abençoar. Se eu participar de todos os eventos da igreja, se eu não participar de todos os eventos da igreja, então Deus não vai me abençoar. Não uma relação de barganhas, mas é o quê? De graça e verdade. E em Jesus Cristo, nesse único Filho, se descortina uma nova era, uma nova fase da sua criação, e nós somos alvo desta bênção. Porque em João 1,17 não fala o quê? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e agora a graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quando você se relaciona, quando você comunga, quando você tem o seu secreto com a pessoa de Jesus Cristo,
Você está se relacionando novamente. Não é porque você tem tradição na igreja evangélica e Deus tem te abençoado, ou porque você tem um título na igreja, por isso que as coisas vão sendo a maravilha na sua vida. Não. A base é o quê? Da minha relação com Deus é graça e verdade. Quem está comigo, diga amém. Amém. A nossa jornada tem essa plataforma, graça, o favor imerecido de Deus. Ele chega e dá um Rolex para você, Falcone. Aí você fala assim: eu mereço, pastor Manato, eu mereço esse Rolex. Não, né? Não sei qual vai ser o seu aniversário, mas eu chego lá com um Rolex para você. Ô Falcone, você não vai fazer como diz, o desprezo e me perguntar: pastor, eu já sei, isso aqui é original ou falsificado? Aí fica pegar mal, né? Mas a primeira atitude tua, Falcone, o que é? Pastor, eu não mereço. E aí eu digo: não, Falcone, isso é graça, eu vou te dar para você. A salvação é isso. A salvação é isso. É graça. É na graça e em verdade a gente precisa então fazer essa peregrinação cristã. Sempre gosto de pintar, desenhar, né? Porque é uma forma de eu entender. Então, se nós, como Igreja Hollins, desejamos continuar, né, a seguir os passos de Jesus Cristo, que a marca nossa continue sendo graça e verdade. Graça e verdade. Amém? As pessoas vão conhecer, estão conhecendo as igrejas, mas a Igreja Hollins, né, qual que é a plataforma dessa igreja? Qual que é a doutrina dessa igreja? É graça. É graça. E a graça tem suas implicações, e a verdade também tem suas implicações. Verdade é essa que nos confronta. Amém? Considerai, pois, o quê? A bondade e a severidade de Deus também. Cristianismo não é simplesmente, né, de tapinha nas costas, né, tudo bem. Não. Quando você percebe que um homem está em falta, em pecado, a Bíblia nos fala que vai ir lá arguí-lo, vai lá em amor, dizer: irmão, isso está errado, isso precisamos dar nome aos pecados, ao pecado. Isso é pecado. Se algum dia vocês me virem nu, eu já fiz essa ilustração, mas a minha mente está meio limitada, mas é o único exemplo que eu tenho, tá, Paulo? Desculpe. Mas se vocês um dia forem num supermercado, vou fazer uma propaganda aqui, né? Não vou fazer não, tá? Mas de repente eu estou lá na fila, e você passa assim pelo corredor, e você percebe que eu estou na fila dos idosos, dos deficientes. Está lá, meio assim, amuado. Nossa, é o pastor Gerson. O que ele está fazendo naquela fila ali? Aí o Cauro vai chegar, porque tem conexão. Ele vai chegar: pastor. Não, aí o pastor fica de lado e fala: Gessé, essa semana que passei do supermercado, eu vi você naquela fila ali, né, dos deficientes, né, do pessoal dos 60 anos acima. Eu posso saber, nós somos irmãos, nós somos discipulados, né? Estou te confrontando, pastor. O que o senhor estava fazendo naquela fila? Aí vou gaguejar. Qual que é a justificativa eu vou dar para o Caouro? Nenhuma, é assumir esse erro. Ah, pastor, você... Aí parece que é lei, né, pastor? Não, é verdade, verdade. A verdade está embutida nessas questões. Vocês estão entendendo? E vamos lá então no texto. A introdução foi longa, a mensagem vai ser longa mais ainda. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos lá, Mateus 6. E quando fala em Mateus 6, logo vem o quê, Betão?
Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então esse texto que nós vamos estar lendo aqui de Mateus 6:25-23 está nesse contexto. Que contexto é esse? Vamos ler então esse texto. Na minha versão está assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Nossa, pastor, o novo de Deus retrata sobre a ansiedade? Sim. Hoje seremos desafiados pela palavra de Deus com respeito à ansiedade. Você, faça uma pergunta para você mesmo: você é um homem ansioso? Não. Amém? Sim. E o texto, de uma maneira bem assim direta, vai nos ajudar a como lidar, essa questão da ansiedade. Por isso vos digo, não vos andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que a vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Versículo 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam, nem em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homem de pequena fé. Porque não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Versículo 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Esse versículo 33 é o conhecido por todos nós. Vamos ler todo mundo junto? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34, porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Ansiedade, realidade e resposta. Eu ouvi uma mensagem essa semana sobre essa questão da ansiedade e eu achei forte a análise e a afirmação desse pastor. Ele fala que ansiedade é uma irracionalidade. Doeu. Aí eu fiquei assim, dei um pause no áudio, fiquei assim, nossa, essa doeu. Ansiedade chega ao ponto, ao entendimento desse pastor, a irracionalidade. Ansiedade é uma o quê? Preocupação. Tudo bem? É uma pré-ocupação. Eu fico, a coisa, Cauro, nem aconteceu, a criança nem nasceu, eu estou assim estressado. Guilherme, Giovanni, naquela fase e tal, nem nasceu, eu estava assim, perdendo o cabelo. Preocupado. Claro, existe a preocupação legítima, mas uma preocupação
daquilo que não é fato ainda, e você ficar se agoniando, angustiado. Aí, com esses sintomas, excesso de preocupação. Alguém está com excesso de preocupação aqui? Graças a Deus, ninguém. Dificuldade de se organizar. Hoje eu vou começar a visitar a casa do Falcone essa semana. Vou hoje à tarde para ver se a casa está organizada, tá? Falta de concentração, né? Palpitação, respiração acelerada, problemas digestivos. Achei interessante esse quadro. São evidências, sinais. Né? Que bom que a gente lendo aqui, todo mundo fez assim, né? Que bênção, que bênção. Né? Para nós lidarmos com a ansiedade, que em primeiro lugar a gente precisa reconhecer: sim, eu sou um cara ansioso. Sim, eu tenho, né, essa preocupação. Pastor, você está preocupado com o quê? Ô irmão, você está preocupado com o quê? Eu estou preocupado com a prestação dos meus filhos, curso dali, curso dali. Eu estou preocupado com o plano de saúde da minha sogra. Quantos estão preocupados nesse sentido aqui nessa manhã? Está preocupado com o plano de saúde da sogra aqui ou do sogro? Pessoal, isso é importante. Amém? Você já tem as suas preocupações aí, enfim, família, né? Casou, tem as bênçãos e as consequências também. E são coisas que vão consumindo o nosso coração. Então, a ansiedade novamente é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Queridos, eu estou compartilhando esse texto, mas o meu coração, eu sou um cara ansioso. Eu tenho tido lutas. Só para fazer um adendo aqui, um parênteses. Você sabe que no ano passado eu fui diagnosticado com câncer no rim. Fiz o tratamento, a ansiedade, foi constatado e tal, né? Nós oramos e tal, mas Deus falou: não, você vai fazer essa cirurgia. Nossa, eu não tinha feito nenhuma cirurgia assim tão, assim, dessa extensão. E aí no dia, né, última semana de dezembro, lá estou eu: oh Deus, se eu morrer, né, o que vai ser da minha família e tal, aquelas loucuras, né? O que vai ser dessa igreja amada? Eu estava começando a amar essa igreja. Posso ouvir amém? Amém? Não, acho que vocês não... Posso ouvir um amém? Ótimo. Preocupação, puxa, e aí? Queridos, eu estava tão ansioso que eu fui lá e aí falou assim: daqui 1 hora e pouco a gente vai fazer então um procedimento. Trouxe aquela vestimenta, né, aquele avental lindo, maravilhoso, vesti, e antes de deitar na maca, a enfermeira falou assim: tome esse líquido. Aí eu fiquei: que negócio de tomar? Aí acho que a minha esposa estava junto, falou assim: toma, amor. Tomei. Deitei na maca e a pessoa foi elevando. Aí entrou num setor lá, deitado. E é interessante que eu cheguei e fui chegando outras macas. Então era uma baia, né? Baia. Aí, ó. Palavra profética, é assim, ó, né? Baia. E foram chegando pessoas, né? E aí, querido, você sabe que esse que vos fala tem uma dificuldade com o silêncio. Ele deitado, ele está conversando. Aí vem uma senhorinha bem assim, né? Acho que ele é de Martinópolis. Aí conversando: o que você está fazendo aqui? Eu sou assado, tenho 75 anos, vou fazer um procedimento assim e tal. Eu conversando e tal. De repente, irmão Kaoro, ela começou, dormiu.
Aí vem uma outra pessoa, e estou conversando com ela. E aí essas pessoas foram, e aí eu fui, acordadinho assim, na sala de cirurgia. A anestesista falou: "Seu Gessé, por que você está acordado ainda?" "Eu não sei, acho que eu sou ansioso, estou percebendo." Aí, pum, injetou um negócio assim em mim, pum, apaguei. E aí, com certeza, eles injetaram uma dose maior, eu percebi. Porque eu fui acordar e voltei para a baia de novo. Quando eu acordei era umas 6 horas, isso era tarde, 1 hora. E a cirurgia acho que era 1h30 mais ou menos. Voltei para a baia de novo, eu estava sozinho lá, porque o anestesista falou: "Não, esse cara acho que precisa de uma dose maior." Enfim, dizendo o quê? Eu sou um exemplo claro, né, de um homem que precisa, né, lidar com essa questão da ansiedade. Essa ansiedade, essa preocupação, né, nem entrou na cirurgia ali, nem saiu e está tudo assim elaborando, e tomou um xaropinho, mas está aceso ainda. Como é importante, como eu lido com a ansiedade. Em primeiro lugar, acho que é preciso reconhecer que eu e você, sim, sou ansioso. Não podemos espiritualizar isto e reconhecer que sim, nós somos ansiosos. E a proposta desta manhã, queridos, né, é para afirmar que quem toma remédio para ansiedade está em pecado. Eu nem vou pedir para levantar a mão se você toma remedinho para ansiedade, amém? Fique tranquilo, continue tomando o seu remedinho, tá? Não, porque nessa manhã eu fui na igreja e tá lá, o pastor falou que quem toma remédio para ansiedade está com pecado, está com capeta no corpo. Não, essa não é a proposta dessa manhã. Mas, né, vamos dizer, né, uma separação de que eu e você, sim, né, existe uma ansiedade que brota, que separa do sentido bio, né, hormonal, né, da química que todos nós temos e que precisa ter esse tratamento. Se não, né, por que eu uso óculos? Por que eu tomo losartana? Por que eu tomo, ajuda aqui, me Beto, por que a gente toma o quê? Isso, e aí vai, por quê? Porque né, a gente, o que é? Não tem fé, não é discípulo de Jesus Cristo? Não. Amém? Mas a proposta é que existem áreas na nossa vida porque a gente não tem confiança no caráter de Deus. Tem áreas na nossa vida, né, áreas na nossa vida que a gente não colocou, se coloca na mão de Deus, a gente tira da mão de Deus. Interessante isso, né? Tá? E que o Espírito Santo de Deus continue a falar aos nossos corações. E a gente então, né, já olhando para o texto, uma das formas de nós lidarmos com respeito à ansiedade, além de reconhecer, Jesus, ele é muito lindo nessa questão, né? Ele é muito dinâmico a sua relação com as pessoas, né? Ele fazia muitas perguntas, e nesse texto a gente vê várias perguntas, e uma das perguntas que vai nos ajudar a entender um princípio de como lidar com essa questão da ansiedade é que nós precisamos responder essa pergunta que nos diz: acaso vocês não são muito mais o quê? Valiosos que os pássaros? Uau! Gessé, será que você não vale mais do que uma andorinha? Nossa, uma revoada à tardezinha e no amanhecer aqui na praça, amém? Não importa o que acontece debaixo da árvore ali, né? Aquele chuvisco de, né, coisas que fazem, né? Não importa, mas existe essa revoada de pássaros. E o texto é muito lindo e de uma simplicidade, mas com uma profundidade tanto que nivela. Não importa se você tem PhD, doutorado, mestrado, ou se você
é um leigo que está começando a trilhar os caminhos da verdade, não importa. Por quê? Porque esse princípio nos diz o quê? Observai o quê? As esculturas naquele edifício. É isso? Observe essa leitura desse filósofo, desse pastor de renome. É isso? Para lidar com a ansiedade? Deus fala com a nossa natureza. Queridos, é algo que nós temos perdido nos dias de hoje, sim ou não? Nós temos perdido a capacidade de olhar. Nós temos a capacidade de, isso, nós estamos mortificando, amortecendo. Nós temos psicólogo aqui no nosso culto aqui. São quantos sentidos do ser humano? 7 sentidos? Quantos sentidos o homem tem? Acho que uns 5, né? 5 sentidos. Nós estamos matando esses sentidos do perceber, do sentir. Mulheres, você percebe que o seu marido não degusta mais a sua refeição que você faz com tanto carinho? Esposa, você percebe que você dedica horas preparando aquela refeição e o seu marido engole, não degusta? Ou nós estamos vendo um mundo pós-moderno, maridos que preparam o almoço com tanto carinho, amém? E a esposa engole a refeição. Aí depois você reclama, estava sem sal. Estamos perdendo o sentido do observar. Hoje as mulheres da igreja estão de parabéns. Isso aqui é plástico, amém? Não, isso é terra. Isso é terra, não é terra. É terra. Jesus fala assim, observe. Como eu tenho dificuldade de observar, porque eu estou assim. Observa. Essa rosa, não, rosa é ali, né? Nasceu e daqui a alguns meses vai deixar de existir. E você, Jessé? Você tem uma eternidade, cara. Mas onde você está fixando? Quais são os seus valores? Você está preocupado com coisas que o texto nos fala assim, onde a traça e a ferrugem corroem? Ou você tem buscado, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça? Então Jesus nos fala assim, observe as coisas simples da vida. Que lição! O Evangelho tem sua complexidade, a sua exegese, né? A sua hermenêutica, análise. Perfeito, se faz necessário. Aí nas bem-aventuranças eu falo, observe. Redija um texto teológico. Não, observe. Precisamos resgatar isso, queridos. Então, já pensando em princípios, como lidar com a ansiedade, dentro dessa questão que nós compartilhamos, de quem é você, eu acho que isso nos ajuda, a convicção quanto à minha paternidade em Cristo Jesus, isto é, eu sou filho amado de Deus. Oh, queridos, como isso é um divisor de água nas nossas vidas. Você não é mais gentil, porque os gentios é que ficam com os olhos fixos naquilo que a traça e ferrugem corrói, mas vocês que têm uma identidade em Cristo Jesus, isso já não faz parte da existência do cristão. Sim, tem que trabalhar. A mensagem de hoje não significa que porque o pastor falou que não precisa mais trabalhar. Não, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, precisa. O necessário, o básico, vamos correr atrás. Mas quando você percebe que o seu coração, ou melhor, dentro desse contexto que Jesus nos diz, por isso, nós não podemos servir a dois senhores. Quando você fica muito impregnado nessas coisas, significa o quê? Você está querendo ter um pé no mundo
e um pé nas coisas de Deus. Não tem como servir a dois senhores. Então você precisa ter essa convicção dessa paternidade. Isso eu não sou gentil, nem bastardo, mas filho amado do Pai. Amém, queridos? Amém? Assim seja. Eu quero lidar com a ansiedade nessa perspectiva de uma convicção que sou filho amado de Deus. E esse filho amado de Deus, ele vê a situação, vê o boleto, né? Aquele carro que você comprou, que na verdade, sem a aprovação da sua esposa, e enfim, agora vai ter que pagar, isso tem consumido. Ou a casa, naquele condomínio que você tanto sonhou e pensou que era o momento, mas investiu lá tudo e está agora te consumindo, você está ansioso, e agora, Jesus, será que é a maldição de Deus? E fica naquela paranoia, naquela angústia, naquela ansiedade. Você deixa de olhar, né? De buscar as coisas, fica aqui preocupado com as coisas terrenas. Mas o filho que tem essa identidade de paternidade, que confia no caráter de Deus, Filipenses 4, 6 a 7 nos fala o quê? Não vos andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante do Pai, através da o quê? Da oração, da súplica e ações de graças diante ao nosso Pai querido. O discípulo, o cristão que tem essa paternidade, diante da ansiedade, ele não fica assim. Ele vai e coloca diante do Senhor. Oh Deus, eu estou ansioso, eu estou preocupado. Quem já perdeu o sono aqui por causa de ansiedade? Amém, isso. Em primeiro lugar é reconhecer que somos ansiosos, né? É importante, tá? Então é a primeira orientação. Eu e você somos filhos amados de Deus. E quando vem a ansiedade, a preocupação, você coloca isso diante do pastor. Coloque diante de Deus em oração. Amém? E os Salmos 4, 1, 3 e 8, né, nos dá uma outra dica, né? Nas preocupações, o salmista orou, né? Ele tinha essa convicção de um Deus que ouve o seu clamor, né? De um homem, de uma mulher piedosa. E queridos, como isso se faz necessário, né, num sistema que nós vemos hoje? O ansioso não tem paz. O ansioso não tem paz. Você conhece alguém que quando você senta na mesa, ele fica assim? Conhece alguém? O quê? Você conhece alguém que quando você senta na mesa e a pessoa fica... É tique nervoso? Sei. O corpo fala, amém? O corpo fala. Como nós precisamos dessa paz, né, desse sono e dessa segurança. E por fim, então, para nós lidarmos com essa questão da ansiedade, existe um anseio legítimo, verdadeiro. Você deixa de ser ansioso, né, diante dessas questões onde a traça, a ferrugem corrói. Eu tenho uma ansiedade, vamos dizer, santa, boa, vamos dizer assim, em procurar as coisas que servirem ao reino de Deus e à sua justiça. Oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o reino somente para o pastor, é isso? Sobre a tua igreja, vem em nós sobre a tua noiva, o teu reino, assim na terra como no céu. Fazemos essa oração, nós cremos nisso. Eu queria finalizar com esse texto, né? Vamos abrir
Eu acho que eu me identifiquei muito com esse texto bastante conhecido de Lucas 10. Então, quando se fala em buscar o reino de Deus, eu creio que aqui está alguma dica, né, no que consiste esse buscar, né, ou como buscar. Lucas 10, e a gente finaliza a nossa conversa desta manhã. Lucas 10, 38 em diante. Fala assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada o quê? Marta hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta o quê? Quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouviu-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupado em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, né? Texto querendo afirmar, né? Chamar a nossa atenção, né? Não foi só uma vez Marta, né? Marta, Marta, andas inquieta, ansiosa, né? E preocupado com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu estou entendendo desse texto, queridos, quando se fala assim, mas como que a gente busca, em primeiro lugar, o reino de Deus? Porque muitas vezes a gente pensa assim: nossa, aquele irmão, aquela irmã frequenta todas as atividades da igreja. Esse homem, essa mulher, será que está buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus? Nossa, a minha vizinha, o meu vizinho, esse irmão do apartamento aqui de cima, aqui, vai todo dia para a igreja. Eu vou só uma vez por dia. Esse cara busca o reino de Deus mais do que a mim. Será? O que vocês acham? Será que o indivíduo que não sai da igreja é um cara, é uma pessoa, um casal que está buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Difícil. Difícil. Mas eu arrisco dizer que existe um grande perigo, né, quando você tem esse entendimento de que um indivíduo que está 24 horas na igreja é um homem ou mulher, ou uma igreja saudável. Será que uma igreja saudável é aquele que tem atividade 24 horas na igreja? A igreja é aquele movimento, amém? De ajuntar e diáspora. Uma igreja que só convoca o povo para a igreja 24 horas. Quando vai fazer o ID? Quando é que essa igreja vai fazer missão? Amém? Nós, como igreja aqui, temos entendido isso, que nós nos reunimos, e quando a gente não reúne aqui, estamos fazendo missão. Posso ouvir um amém? Quando a gente não se reúne aqui, a gente está sendo enviado para fazer discípulos, e de fazer crentes, e de fazer discípulos de todas as nações. E quando se fala nesse texto, então, buscar em primeiro lugar, eu tenho a ver tudo com essa questão do quedar, né? Eu gostei da definição do quedar-se, é estacionar. A lei diz que o quê? Quando você fuma, a lei diz que quando você está com o celular, você precisa fazer o quê? Dá para dirigir e mexer no celular? Sim ou não? Quem fez isso essa semana? Povo santo, glórias a Deus. Quando se fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus, nós precisamos ter essa postura de Maria, quedar, estacionar.
é assentado, porque o corpo fala. Sentar. E depois, ó, Papai do céu deu o quê? 2 bocas e 3 ouvidos? Não, 1 boca e 2 ouvidos para ouvir. Porque pelo ouvir vem, né, o evangelho do reino de Deus, pelo ouvir. Amém? Então, buscar em primeiro lugar em Deus tem essa dinâmica, né, do estacionar. Você tem que decidir escolher estacionar, assentar e ouvir. Escolher a boa parte. Amém? Podemos ficar de pé? O grupo de louvor, por favor. Não tenha sobre ti. Gostaria que neste momento, cada um de nós, e eu acho que em primeiro lugar, diante dessa palavra que nós ouvimos, é reconhecermos sim que somos uma geração marcada, né, por essa ansiedade. E diante disso, a gente precisa então o quê? Confessar esse pecado da ansiedade. Amém? Precisamos confessar. Eu sou ansioso, e aí? E a palavra diz: não vos andeis ansiosos. Não é para ficar ansioso. Por que você está ansioso? Observe. Busque a Deus em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, essa palavra de hoje, né, é reconhecer, sim, eu quero confessar o meu pecado de ansiedade nessa área da minha vida. Amém? Esse é o primeiro desafio. E o segundo é, se você não tem essa paternidade, você não tem experiência, você não declarou, né, como Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, nos procure. Ou procure alguém da igreja. Fale: eu quero aceitar Jesus Cristo na minha vida. Eu quero ter essa paternidade em Cristo. Eu quero ser reconhecido não como gentil, como bastardo, mas eu quero ser reconhecido como filho amado de Deus. E se você tem essa paternidade, então, diante das ansiedades, vamos colocar isso na presença de Deus em oração. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Tenha sobre ti só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu sorvete, meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu sorvete, meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres de tomar decisão. Decida em confiar em Deus. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu somente, meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu somente,
muito obrigado por esta manhã, pela tua palavra. Louvado seja, engrandecido seja teu santo nome, que nos visita de uma maneira muito especial com respeito, oh Deus, à dificuldade que nós temos com respeito aos valores. Mas nessa manhã o Senhor resgata o valor máximo, o valor eterno. Oh Deus, quantas pessoas nesta manhã, por causa dessa falta de fé, dessa incredulidade, estão cativos na alma, na emoção, pela ansiedade, tem perdido o sono, insegurança, parece que existe uma sombra. Oh Deus, mas que nesta manhã, onde nós aprendemos que o novo do Senhor em Cristo Jesus é de graça e verdade, e o Senhor nos declara: conhecereis a verdade, e essa verdade nos libertará. Inicia um processo de libertação para o homem, para o jovem, para o homem nesta manhã, que está cativo, que está cansado, que está sobrecarregado, e que não tem mais paz, que não tem mais segurança, que vive uma ansiedade que não é do coração do Senhor. Ajuda-nos, ajuda-nos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém, amém, amém.